ideia que saiu de Sartre, na peça Entre Quatro Paredes, quando ele imagina pessoas numa espécie de inferno claustrofóbico e uma personagem diz que o inferno são os outros. Nós mudamos a ideia porque tanto para alguns ramos da filosofia quanto para a grande maioria da ideia budista, o inferno começa a ser gestado, como no exemplo da história da monja, começa a ser gestado por nós mesmos. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Naturalmente, desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade produz em nós. Bomba relógio que faz com que as pessoas, como eu sempre lembro, sejam capazes de perseguir um homem que cortou a sua frente. Sejam capazes de ir atrás de um carro que cortou, arriscando o carro, sua família e a si próprios, por causa de um gesto passageiro, irrelevante, mas que feriu o meu narciso. E eu entrei em um círculo de diálogo com a raiva ou descuido do outro. Como eu disse, citando a um monge que conheci em Wutaishan, na China, quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente. Mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em 3º grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine. Está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo. Está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo o meu narciso. Ela está favorecendo o meu eu. Está impedindo que eu cresça. Então, qual o limite disso? A monja disse, eu concordo inteiramente, o limite disso é a ética e a lei. Agora eu vou dar um conselho que foi dado pela minha avó camponesa alemã. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca. Não deem corda. Concordem imediatamente, em primeiro lugar, porque é inútil. É inútil. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com quem é dogmático. Só há diálogo com alguém que sabe a sua limitação nesse mundo. Que aquilo que eu faço no mundo, sendo o que eu for, é irrelevante em relação ao total do universo. Mas só diz relevância a mim. Exclusivamente a mim. Então essa é uma questão complexa. Agora, eu até... por vaidade de professor, eu gostaria de ser mais influente do que eu sou. Então, como professor, eu dou aos alunos textos de ideologias variadas, para que eles escolham o que eles acham. Sou um relativista da ideia de verdade. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas com verso. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Algumas pessoas são monotemáticas. Falam do mesmo assunto, têm um interesse obsessivo num único tema e impõem a todo o grupo aquele tema como se todos compartilhassem do mesmo desejo. Outras pessoas são particularmente agressivas, usam um tom de voz, uma argumentação e uma imposição que perturbam o ambiente. Outras são o que nós costumamos chamar de folgadas. Nada fazem. Consideram que os outros devem colaborar para que ela seja feliz. Não entram na divisão de tarefas ou esperam ser servidas. Há muitas formas de dificuldade e em todo o ambiente familiar e de trabalho existem parentes e existem colegas que são difíceis. Os budistas dizem que as pessoas difíceis queimam nosso karma negativo.
Dá para evitar alguém difícil? Nem sempre. Não é possível em todas as ocasiões que eu me afaste da pessoa difícil. Às vezes não é minha escolha. Mas se eu tenho interesse e se isso é importante, eu posso ajudar essa pessoa difícil a melhorar. Se eu não tenho interesse e não é importante para mim, eu devo me afastar. Mas quando isso não é possível, acima de tudo, eu devo encontrar uma área de equilíbrio comigo mesmo para entender que aquela pessoa é difícil e que eu não devo entrar nesse jogo da dificuldade dela. Quando eu consigo isolar um pouco mais a pessoa difícil dentro de mim, eu consigo ter mais harmonia. E se eu não posso evitar o contato, pelo menos eu evito o dano e a raiva de conviver com uma pessoa difícil.